Opa, fala aí, o Nerd Aleatório aqui para mais um vídeo aleatório de animes, então sem enrolação, bora! FF, bora começar com a suposta stand mais gasosa de toda a obra de Jojo Bizarre Adventures, a Foo Fighters. É uma colônia de plânctons que ganhou um disco de stand do Put, gerando uma grande habilidade de criar consciência, intelecto humano e uma forma física unificada, esse microorganismo, com o único propósito de fazer dela um cão de guarda, basicamente. Tudo com a intenção de proteger os discos de stand do pneu do armazém. E bom, já que ela é uma colônia de plânctons, ela naturalmente era visível para não usuários de stand. Graças ao disco de stand, só deixou ainda mais visível, tendo duas principais formas no começo, o corpo principal e o corpo de ataque e reconhecimento. E bom, só depois da April ter tido uma explosão na cara, que a FF ganhou uma enorme destaque. Depois de ter uma pequena conversa com a Jolene, a FF foi direto pro cadáver da April e conseguiu preencher e reconstruir o corpo da April, assim indo pra prisão com Jolene e Hermes. E obviamente todos conseguem ver ela na prisão. O principal fator de sua visibilidade é porque ela é um stand de categoria Bound, ou seja, um stand ligado, estilo Well Tempered da parte 3. O stand devorou o cachorro daquele pai e filho e demonstrou ser visível para eles, porque o Yellow Tempered está ligado ao próprio usuário. A FF só tem uma parte que é invisível para não usuários de stand, que é quando ela ativa sua pistola de plânctons do dedo. Ao que tudo indica, ela só abre o dedo da April, mas quando ativa sua mira, aí sim que parece que ela cria uma mira espiritual, já que não parece ser totalmente orgânica. E para a curiosidade de vocês, quando ela fica nessa forma derretida, todos veem bilhões de plânctons reais e físicos derretidos. Love Deluxe. Esse stand é bem simples e funcional, já que o Love Deluxe da Yukako é o seu próprio cabelo. E bom, o Love Deluxe está na mesma categoria de stand bound, já que tecnicamente está ligado ao couro cabeludo da Yukako, e tecnicamente está ligado ao corpo da Yukako. E bom, eu imagino que se não fosse um stand visível, todos os não usuários de stand veriam a Yukako desse jeito aqui, o que seria engraçado e bizarro. Mas né, pessoas normais em Jojo não ganham destaque o suficiente para fazer tantas reações engraçadas. Do outro detalhe sobre a visão dos não usuários de stand é que quando eles só veem o cabelo da Yukako, só acham um pouco estranho verem o cabelo dela crescer de forma anormal, mover-se sozinho e possuir uma força sobre-humana inexplicável. Mas né, tá mais pra negócio de momento rápido que a Yukako usa quando está no modo sério. O Love Deluxe é um stand versátil e bem poderoso na questão física, podendo separar seus fios para ficar no couro cabeludo de outras pessoas e sendo forte o suficiente para prender a pessoa. Bem doido pensar que o seu cabelo pode ser usado como o Love, está ligado? O tamanho real do cabelo da Yukako é 70 ou 80 centímetros, indo até a cintura dela, mas como o cabelo é um stand, ela pode aumentar o tamanho do seu cabelo para seus próprios objetivos, usando várias vezes contra o coite, envolvendo uma casa inteira, por exemplo. Mas né, o Love Deluxe só fica tão forte assim quando a Yukako fica irritada, porque quando ela tá de boa, o Love Deluxe fica normal. Surface, esse é um dos meus stands favoritos de todo Jojo Bizarre Adventures, mano. Vamos começar primeiramente com as informações importantes. O Surface é um stand automático que tem o poder de copiar a aparência barra personalidade do alvo inimigo. O poder funciona de uma forma simples, mas que precisa ser bem pensada para ser ativado. O Surface normalmente fica com a aparência de um boneco de madeira daqueles modelos que os desenhistas usam, tá ligado? Ele é um boneco de madeira totalmente físico, o que já prova sua visibilidade a não usuários de stands. Então os não usuários de stand podem ver de boa esse menino de pau. O alvo precisa tocar o boneco para o stand realmente ser ativado. E depois de ser ativado, o Surface se transforma rapidamente no alvo. No anime, ele só transformou em duas pessoas, no Josuke e na Junko, uma guria que o usuário gosta. No caso, o Hazamada queria fazer besteira com o próprio stand, mas por causa da personalidade própria do Surface, não aconteceu nada. E bom, como deu pra perceber, ele literalmente cria uma cópia do original e é visível por todos os não usuários de stand, como as gurias da escola paquerando o Surface na forma de Josuke. E mesmo odiando o próprio usuário, o Surface continua protegendo e seguindo ordens sérias do Hazamada. Depois de copiar o alvo, o Surface fica com um pouco da personalidade do alvo, mas não fica com as memórias do alvo, e o poder mais roubado dele, imitar os movimentos do alvo. Por exemplo, se ele levantar o braço, o alvo também levantará o próprio braço, podendo até controlar fechamento da boca do alvo. Mas o próprio Surface possui suas próprias fraquezas. Uma delas é aparentemente não poder controlar o alvo se não estiver vendo o alvo em seu corpo. O Surface ainda é de madeira, então é mais fácil quebrar ele do que uma pessoa de carne e osso. Tem outra vantagem também, ele pode controlar a pessoa através da percepção de reflexos,
o que é legal. Roda da Fortuna, esse deve ser um dos stands mais engraçados, idiotas, desgraçados e totalmente bizarros de Jojo Bizarre Adventures. Acho que até o próximo da lista é mais carismático. Mas vamos com calma. Primeiramente, a desgraça do stand é um carro. O stand que representa a carta de tarô Roda da Fortuna é um carro vermelho. Ele se comporta exatamente como um carro da primeira forma. Mesmo com essa aparência de carro todo velho e acabado, ele ainda é mais rápido que um carro 4x4 e também já mostrou ser forte e resistente o suficiente para aguentar um carro 4x4 e sobreviver a uma queda livre e ainda não explodir completamente. Também tem um poder, falar através do rádio dos outros carros, mas o negócio de verdade é na segunda forma do carro. Nessa segunda forma ele pode andar nas paredes, se mover por baixo da terra, criar mais resistência e até criar presas, parecendo até um besouro gigante, mano. Também podendo atirar projéteis de gasolina. Com isso ele pode simplesmente botar fogo nos alvos facilmente. Esse poder de transformar o carro em qualquer coisa é um poder bem interessante até, papo reto, mano. O problema é que o stand só funciona se o usuário estiver dentro do carro. Se o usuário for tirado do carro, o carro vira um carrinho ainda mais quebrado e estragado que na primeira forma. Então o Roda da Fortuna é um stand simples, mas pode ser considerado mais versátil e até mais complexo do que, sei lá, o Akun, o Sol, o Imperador ou o Diabo também. É tudo da parte 3, mas também não dá pra culpar tanto, afinal é a parte 3. A maioria dos stands nessa parte são simples e, mano, às vezes é bom ter essa parada de simples, porque até onde eu sei, da parte 5 pra frente, os stands ficam cada vez mais complexos. Eu nem li a parte 9, mas eu sei que o November Rain, que cria uma chuva localizada, é até onde eu sei, o inimigo precisa estar abaixo do November Rain. Não parece algo muito prático. Superfly, seguinte, uma pequena história antes do stand existir de fato. A torre foi desativada há um bom tempo, quando a cidade de Morion investiu em cabos elétricos subterrâneos. A torre deixou de ser necessária e, bom, tem um maluco morando na torre. Esse maluco não é muito sociável e gostou de ter sua própria casa autossustentável. Mas agora, a parte mais interessante do Superfly. A torre tem nome de bicho voador e um bicho voador tem nome de torre. Beleza, mas falando sério agora. Pelo que o Josuke falou, a torre já existia antes desse maluco ter comprado a torre. Então, o Superfly já era visível naturalmente. Depois de ter virado um stand, continuou sendo visível. Acho que dá pra pensar que seria igual Roda da Fortuna com aquele carrinho todo quebrado, tá ligado? Bom, o Superfly tem habilidades bem desgraçadas. O Superfly obriga uma pessoa a ficar dentro da torre. Caso o próprio usuário ou vítima tentar sair, a vítima se tornará parte da própria torre. É impossível sair da torre. Mano, o Superfly está em várias listas de stand que poderiam mandar o próprio usuário de base. Eita, também é uma boa ideia de vídeo. 500 views e eu faço. Continuando, além de ser um stand autômato, o Superfly também tem um outro sistema de defesa. Todo o dano causado na torre irá absorver os danos e irá dissipar por toda a estrutura metálica, devolvendo os socos do Crazy Diamond e o do The Hand. Por exemplo, até pequenos cortes irão voltar contra o indivíduo. Nem derrotando o próprio usuário irá desativar o Superfly. Aparentemente, a torre não se regenera, então é totalmente possível destruí-la, mas não tem a confirmação de que os efeitos seriam anulados. Definitivamente mais interessante, prático, mortal e poderoso do que Roda da Fortuna. Anubis, bora pro caixão. Seguinte, pra começar, a espada não faz parte do Anubis. Ele é a própria espada. E a espada é naturalmente visível. Ele espera qualquer maluco aleatório passar pra pegar o seu cabo e então possuir o usuário. O Anubis na parte da espada é um objeto físico, mas a manifestação da alma dele é invisível para não usuários de stand. O bicho não possui um usuário fixo e sempre manipula as mentes das vítimas, dizendo que eles serão invencíveis, sempre falando o que eles gostariam de ouvir. O Anubis também decide o que quer cortar e possuir a habilidade de adaptação. Exatamente, o mesmo poder do Mahoraga de Jujutsu Kaisen, o mesmo golpe nunca irá acertar ele duas vezes. O Polnareff tentou e só se ferrou. A manipulação do Anubis pode ser evitada se a vítima for impedida por alguém de fora também, além de poder manipular os stands de suas vítimas. O Anubis manipulou o Polnareff e conseguiu usar até mesmo Silver Chariot, dando muito trabalho pro Jotaro. Felizmente, o Anubis não pode se mover sozinho e só pode manipular alguém se encostar nele. Então, se deixar ele preso em algum lugar, ele não será uma ameaça, além de que seu próprio metal não é inquebrável. O Jotaro conseguiu quebrar a espada até ficar pequena pra caramba, totalmente invencível. Ele não é, mas não é um stand que se deve subestimar. Bora para duas curiosidades aleatórias de Hakusho DxD do Mamako. A dublagem da Akena é tão boa e bizarra que vai do ara-ara sensual e calma para uma entonação extremamente sádica e assustadora nas batalhas. Existe um capítulo especial onde tem um crossover em Hakusho DxD e Hakusho of the Dead.
E bom, como é de se esperar, as duas obras acabam com um bando de fanservice desgraçados! Agora partiu para 6 curiosidades aleatórias de Life is Strange da Vini. Se usar o mod de câmera livre durante os closes de conversas normais de fundo entre os NPCs aleatórios do pátio da faculdade, dá para notar que muitos dos NPCs passam minutos inteiros conversando sem piscar uma única vez. No episódio 2, dá pra achar um galão de leite na casa da Chloe. O mais bizarro, o negócio custa $15. No episódio 1, há um pombo que entra no quarto da Max. Se você salvá-lo depois de voltar no tempo, o pombo simplesmente teleporta ou buga no ar. Durante o desenvolvimento do jogo, nos modelos 3D, dá pra ver que o modelo do Warren, dá pra ver que o bicho não tinha um modelo de bunda. Em várias máquinas de vendas automáticas e latas espalhadas pela faculdade, dá pra ver que os devs não tinham grana pra colocar uma marca de refresco, tanto que só deixaram como soda. Mesmo a Max sendo magricela, a força da Max é bizarra. No episódio 2, por exemplo, ela consegue empurrar uma alavanca de ferro de uma linha de trem antiga que deveria estar enferrujada e pesando dezenas de quilos. O mais doido é que ela reclama do peso da bolsa da câmera, mas o mais provável é que tenha sido adrenalina para salvar a Chloe. Um grande agradecimento aos membros do canal, Igor, Rui e Vini. Obrigado a todos e até o próximo vídeo aleatório, manos. Falou!